Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, hoje tem um problema muito interessante, tá? Um problema que eu vi na internet, que um amigo meu colocou no Instagram dele, que é o Pablo, o professor Pablo Marques, tá? E é um problema sobre comparação de dois números reais, tá bom? Só que eu resolvi esse problema com uma técnica diferente, então eu acho que seria relevante vocês aprenderem dessa forma que eu vou fazer aqui hoje, beleza? Sem mais delongas, o problema é o seguinte: ele dava dois números, A e B, de forma que o número A fosse uma divisão entre dois números que fosse assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 9, na verdade, não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí 1, 2, 3. E aqui embaixo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aí 1, 2, 4. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4 em cima, e embaixo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 5. Ou seja, quando você fizer a divisão aí, né, desses dois numerozinhos e desses dois aqui, vai dar um valor. Qual deles é o maior, qual deles é o menor? A pergunta era essa. Bom, a forma com que normalmente as pessoas atacam esse tipo de problema é chamar o primeiro número aqui, né, o numerador da primeira fração, de uma letra tipo K, e a parte de baixo vai acabar sendo K mais 1, tá? Aí acaba que... Aí acaba que a galera coloca aqui na primeira, né, na primeira parte aqui dessa fração o mesmo K mais 1, né, e aqui K mais 2, né, fica K mais 2. E aí para comparar dois números A e B, o que a galera faz? A gente faz a divisão, né? Fazendo a divisão, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí fazendo a divisão, pô, se um número dividido por outro for 1, quer dizer que eles são iguais. Se for maior do que 1, quer dizer que um é maior do que o outro. Se for menor do que 1, quer dizer que o de cima é menor do que o de baixo. Por aí vai, né? Então, a gente fazendo essa divisão aqui, a gente já acha que dá k² mais 2k sobre k² mais 2k mais 1. Ou seja, é fato que a parte de cima é menor do que a de baixo. Portanto, essa divisão tem que dar um número menor do que 1. Né? Então quer dizer que o A vai ser menor do que o B. Era fácil ver isso, né? Essa é a solução que todo mundo dá para esse problema. Mas eu tenho uma solução diferente disso e acho que é legal compartilhar com vocês. Então vamos fazer a solução que eu dei, tá bom? Não é uma solução dificílima, mas é uma solução criativa, tá bom? Legal. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma função f de r+, na verdade, dos reais positivos, né? Exclui o zero, enfim, só toma os positivos e ainda exclui o zero. Em R+, perdão, de R+, em R+, né? Excluindo o zero nos dois conjuntos. Tá? Essa função, ela é o seguinte, ela é dada por essa regra aqui, ó. Ela é a função x menos 1 sobre x, tá bom? Na real, ela é a função x menos 1, aí sobre x, tranquilo? Então, ela é da forma 1 menos 1 sobre x, tranquilo? E aí é só você estudar o gráfico dessa função aqui, que vai ficar tudo de boa, quer ver, ó? Olha só, se eu colocar aqui, ó, o sistema cartesiano, o que vai acontecer? Rapaziada, me perdoa por essa voz aqui que eu tô, porque eu tô meio... Não sei se eu tô com alergia, não sei se eu tô gripado, mas enfim, minha voz tá esquisita. Mas aí, olha só. Se a gente fosse fazer o gráfico de y igual a 1 sobre x, o gráfico seria alguma coisa assim, né? E aqui embaixo também, né? Só que, como eu tô definindo a função só nos números positivos, eu não vou considerar essa parcela aqui do gráfico, tá bom? Essa partezinha aqui eu vou desconsiderar. Então eu vou falar que esse gráfico aqui nos positivos é só essa parte aqui, legal? Quem seria o y igual a menos 1 sobre x? Seria, né, a reflexão disso aqui com respeito a x, né? Ah, beleza, então o gráfico seria isso aqui, ó. E a gente não adotaria mais essa parcela. Tranquilo? Só que aí assim, imagina que a gente tem um gráfico de y que é igual a 1 menos 1 sobre x. Ou seja, pegar esse gráfico aqui, essa transformação aqui e somar uma unidade. Aí o gráfico vai acabar subindo uma unidade. Beleza? Então como é que ficaria? Ficaria assim, ó.
pega esse gráfico aqui que a gente está apagando e sobe com ele uma unidade. Vai ficar assim, ó. Pronto. Beleza? Vou botar melhorzinho assim, peraí. Pronto. Agora foi. E aí eu vou marcar, ó, aqui um pontinho 1, né? Só para dar uma ideia pra gente aqui do seguinte, no gráfico anterior, o gráfico tendia a tocar o eixo X, né? Mas nunca conseguia tocar. Agora o gráfico aqui vai tender a tocar o eixo, não o eixo X, né? Mas uma reta que passe paralela ao eixo X, passando aqui pelo ponto 0 e 1. Tranquilo? Então, esse é o gráfico aí da função f que eu criei pra gente aqui. Tranquilo? Agora, uma informação legal que a gente tem dessa função, principalmente aí para você que vai fazer escola naval, é o seguinte. Calcula a derivada da primeira dessa função. Né? Deriva isso aí, por favor, com respeito a x. Tá? Vai ficar como? A derivada da constante é 0, né? E a derivada de menos 1 sobre x, né, vai dar menos 1 sobre x ao quadrado. Né? Por quê? Porque se eu derivar 1 sobre x, né, derivo isso aqui, ó, com respeito a x, derivada do primeiro, que é 0, né? Derivada de função constante é 0, vezes o segundo, menos a derivada do segundo, derivada de x vai dar 1, vezes o primeiro, dividida pelo segundo ao quadrado, que é x ao quadrado. Então, ficaria menos 1 sobre x ao quadrado. Então a derivada de tudo isso aqui é menos 1 sobre x ao quadrado, que dá 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui é sempre positivo, né? Porque o inverso de um número ao quadrado sempre vai dar um número positivo, né? Desde que esse número aqui não seja 0, né? E a gente tem garantias de que ele não vai ser 0, porque a função não está definida para o número 0, tá bom? Bom, quando eu mostro que a derivada da primeira dessa nossa função aqui, ela sempre é positiva, eu estou mostrando que ela é estritamente crescente, beleza? Então, a sua f é estritamente crescente. E toda função que é estritamente crescente é injetiva. Essa é a parada que você deveria memorizar sobre esse vídeo aqui. Toda função que é estritamente crescente ou estritamente decrescente, ela é injetiva. Isso significa que todas as vezes que você usa um elemento, né, e transforma ele pela função, não tem como arrumar um outro elemento no domínio que, ao ser transformado por essa função, gere a mesma imagem do elemento original que você tinha transformado. Em outras palavras, o f de um x1, né, sobre a reta x aqui, se você tiver um f de x1 igual a um f de um x2, obrigatoriamente x1 é igual a x2. Ou seja, se duas imagens forem iguais, necessariamente o elemento que você usou do conjunto lá domínio, ele é único. Tranquilo? Tá, e o que isso tem a ver com comparar esses dois números reais, Hamilton? Tudo. Por quê? Não vou pegar um giz colorido aqui para mostrar. Vou pegar o giz amarelo, ó. Vamos dizer que eu vou marcar aqui, tá? Nosso gráfico está bem fora de escala, tá bom? Estou fazendo aqui bem a Bangu, mas vai servir. Vamos dizer que o número que esteja aqui seja o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4. Tranquilo? Qual seria a imagem dele? Seria um número aqui, né? Aí daria esse número aqui, ó, que eu vou chamar de A. E por que justamente o A? Porque se eu pegar esse X aqui, né? Esse 1, 2, 3, 4, 5, até o final 1, 2, 4 e jogar nessa função aqui, ó, o que vai acontecer? Você vai tomar o antecessor desse número, que é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, e dividir pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4. E isso vai gerar justamente o número A. Tranquilo? Legal. Então, a imagem desse número pela nossa função é o número A. Agora, a pergunta é, como seria a imagem do sucessor desse número aqui? Ou seja, o número é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 5, né? Que é um pouquinho maior do que ele. Bom, seria um númerozinho aí, né? Que quando chegasse na nossa função lá, a gente ia tomar o antecessor dele para a parte de cima da divisão e ele para a parte de baixo, ou seja, ia gerar o próprio número B. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? E, pô, agora eu vou ter certeza de que B vai ser maior do que A, né? Por quê? Porque eu tenho certeza que esse número aqui é menor do que esse número aqui.
né? O número com final 1, 2, 4 é menor do que o número com final 1, 2, 5. Portanto, quando eu jogar eles nessa função aqui, eles vão gerar imagens que vão ser desiguais, tudo bem? Porque a gente já provou que ela é estritamente crescente. E como ela é estritamente crescente, eu sei que à medida que um elemento avança no sentido de crescimento aqui do eixo X, a imagem dele também tem que avançar. Beleza? E uma característica muito importante, né, que a gente se apoiou para poder resolver esse problema atacando o problema por função foi o fato da função ser injetiva, tá bom? Então, aqui a gente acaba concluindo que o seu A é de fato menor do que B, só que a gente não faz tanta conta. Aí você fala, pô, Hamilton, mas era muito mais fácil fazer lá chamando de K e tal, do método trivial que todo mundo faz. Eu não digo que seria isso aí não. Por quê? Porque quando eu fiz essa questão, eu não escrevi isso aqui. Eu simplesmente pensei isso. Por quê? Porque eu já sei que existe uma função que eu posso usar para poder comparar coisas. Basta eu entender qual é o padrão que a questão está me dando para eu tentar enxergar ali qual é o tipo de função que eu tenho que usar. E à medida que eu olho para o tipo de função que eu tenho que usar para resolver esse problema, eu já vou calculando na minha cabeça o seguinte, como que seria a derivada da primeira dela, eu já fico procurando para ver se ela é sempre estritamente crescente, se ela é estritamente decrescente, eu fico procurando, entendeu? Se ela tem máximo, se ela tem mínimo, já na minha cabeça. E aí quando eu olhei para esse problema, eu já automaticamente pensei nessa função, porque é uma função muito facinha, né? Uma função muito facinha, e aí você já consegue de cara olhar e saber como é que é o comportamento dela. Então eu demorei alguns segundos só para resolver esse problema, enquanto a galera que estava fazendo pelo método trivial estava chamando de K e tudo mais, aquela solução Nutella que você já está acostumado. Então é isso, amiguinho. Você está aqui para aprender a fazer questão no modo raiz. Eu espero que você tenha gostado, valeu? Se você gostou, curte, compartilha, recomenda esse vídeo aqui para os seus amigos. Aproveita e já entra lá no nosso grupo do Telegram, tem um grupo muito especial te esperando lá. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. É grátis, ninguém paga nada. Eu te vejo por lá. Beijo nas crianças. Fui! Tchau, tchau!